Olá, observadores, bem-vindos a mais um episódio do Observa Aí, podcast semanal do Observatório Nacional de Segurança Viária. Eu sou o Rodrigo Ribeiro, Head de Marketing e Redes aqui do Observatório. Eu sou Paulo Guimarães, CEO do Observatório. Eu sou Pedro Borges, Head de Mobilidade Segura do Observatório. Bom, e hoje nós vamos conversar um pouco aqui sobre um sinistro que ocorreu mais recentemente aí, que tem tomado um pouco da mídia, e aí já vários desdobramentos desse incidente aí, desse sinistro que aconteceu lá no Rio de Janeiro com o ator Kaique Brito. E o Paulo e o Pedro vão discutir um pouquinho, agora já estão comentando bastante sobre sinalização viária, questão da velocidade na via, se ela é considerada uma velocidade desproporcional ali para a via ou não, enfim, o que vocês têm para comentar aí sobre o assunto? Bom, primeiro a gente precisa perguntar o que a gente sabe sobre essa ocorrência, né? Então, conta pra gente aí um pouquinho do que a gente capturou de informação aí, com base nas notícias, nas declarações. Como é que foi essa ocorrência? Eu? Ué, pode ser. Você que chamou o assunto? Então tá bom. Você que é o jornalista. Bom, o que a gente... Você que é o jornalista, exatamente. Obrigado por me lembrar. Bom, o que a gente tem até agora, né? Ele estava ali num quiosque na Lúcio Costa, uma avenida famosa, conhecida ali na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, região oeste do Rio. Tava ali com Bruno De Luca, né? Outro ator também, enfim, com outros amigos. E o que a gente tem de informação foi atravessar a via para ir até o carro dele. Num primeiro momento ele já quase foi atropelado, nessa ida até o carro. Já tem esse relato. Já tem esse relato, que ele quase foi atropelado. E na volta, então, saindo ali do carro rapidamente, houve esse atropelamento. A princípio, o dono, o motorista, segundo ele, né, depoimento do motorista, o motorista é um motorista de aplicativo, estava levando uma mãe com um filho de colo. Tanto o motorista quanto a mãe disseram que estava no limite, né, então abaixo do limite da velocidade, não estava acima do limite da velocidade, estava trabalhando, então, a princípio, sem nenhum ali sinal de uso de álcool ou qualquer outro tipo de droga, né, enquanto estava dirigindo. Foi feita a perícia no veículo, o veículo já foi liberado pro dono e parece que cerca de 30 dias sai o resultado da perícia ali com o carro. Então ele foi atropelado. A vítima foi o ator. O Kaique. Isso. E só? Só ele. Estou te perguntando porque a gente começa a analisar por essas informações. A gente pode dividir a nossa análise, talvez focada em alguns fatores de risco. Uhum. E o primeiro, que ninguém falou, mas eu queria chamar a atenção, é que quem eram os passageiros do transporte por aplicativo? Uhum. Era uma mãe com um bebê de colo. Uhum. Né? Foi isso que está na matéria. Então, eu tenho certeza absoluta que esse bebê estava fora. Não tinha uma cadeirinha. Não tinha uma cadeirinha. Então, assim, a gente pode olhar assim, vários detalhes do que aconteceu, mas o primeiro que eu quero chamar, a tragédia só não foi maior. Exato. E esse caso foi por Deus mesmo, porque... E os três não deixam de terem sido vítimas também. Né? Isso, todos envolvidos. Né? Mas eu fico pensando, né, Pedro, se não fosse um ser humano que tivesse sido acolhido por essa colisão ali, se a pancada não fosse num ser humano, se fosse num objeto rígido, como por exemplo um carro dando ré, né? A gente pode olhar depois a imagem ali da hora. Tem algumas vagas, né? Carro entrando, saindo. Vagas em ângulo do lado esquerdo, né? Vaga de estacionamento em ângulo do lado esquerdo. Mas a gente já entra na questão da infraestrutura. Mas se fosse um objeto rígido, provavelmente a gente teria uma criança de colo entre as vítimas dessa ocorrência. Então, primeiro ponto que eu queria chamar a atenção. Certo, Pedro? Corretíssimo. Aí tem a questão do ator. O Kaique, falaram que ele meio que atravessou sem prestar atenção aos veículos que estavam vindo, né? Desatenção. Teve desatenção por parte dele. E também, eu não sei se foi confirmado ou não, tem ali a possibilidade dele estar embriagado no momento do acidente. Isso que é o outro fator de risco importante, que é álcool. Né? E aí a gente usa isso também para chamar a atenção que o uso de álcool no trânsito, seja por condutores, seja por pedestres, ciclistas, ele é altamente prejudicial. Sim. A gente tinha aqui situações de atropelamentos, né? Pessoas que, como é que fala? Sem teto, né? Essas pessoas que andam pelas ruas e tal, muitas vezes sob influência de álcool, andando entre os carros,
Então isso representa também um fator de risco quando a gente fala do álcool, não associado ao condutor, ao motorista, mas aos outros atores. E de bicicleta, meu período aqui como gestor de trânsito em São José dos Campos, peguei várias situações de ciclistas que perderam a vida e que tinham sintomas de embriaguez. Então, Pedro chamou atenção por uma coisa que é muito importante também, que é a questão do álcool na situação do trânsito e não necessariamente só na questão do condutor. Do condutor. Tudo que envolve ali. E agora aí, ó, um dos pontos que agora começam a discutir aí é a questão da velocidade da via, né, Paulo? Se ela é uma velocidade correta ou não, é considerada uma via urbana, Sim. né? Tem ali o tráfego de pessoas, é uma via de lazer, né? Porque ali tem um tráfego ali de pessoas que atravessam o tempo inteiro para ir para a praia, ou enfim, ou um dos quiosques, como foi o caso, ou foi uma situação que aconteceu no período noturno. E queria puxar um pouco para esse lado. Agora o prefeito, né? Já levantou a bandeira. Eu não sei, aqui fica uma provocação. Eu não sei se não fosse um ator, uma pessoa conhecida, se teria esse mesmo desdobramento, essa mesma... Eu digo com certeza. Eu também tenho certeza absoluta. Se o prefeito sairia... E aí o que é mais curioso, aí vocês podem... Eu acho que se a gente for buscar no histórico daquela via, provavelmente a gente vai achar outros atropelamentos. Outras pessoas que morreram lá, atropeladas, e que não tiveram... E que chamou atenção, desculpa, né? Pelo amor de Deus. O prefeito está no terceiro mandato, finalizando o terceiro mandato. Já é prefeito já há quase 12 anos da cidade. É um absurdo. A principal avenida da cidade, então ele passa por lá, faz 11 anos que ele passa por lá como prefeito, e agora ele solta uma declaração que acha um absurdo, que precisa baixar a velocidade. Então peraí, né? Tá muito atrasado esse posicionamento do prefeito e falando especificamente, a sua pergunta essa velocidade é adequada ou não? É óbvio que não, óbvio que não. Não, mas até acho que vale a pergunta, Paulo, porque... Talvez para as pessoas que não sejam tão inteiradas, né, com relação à segurança viária, não tenham essa noção de que é uma via que deveria ter uma velocidade reduzida. Tem como abrir ela aí? Tem. Agora com imagem. Agora vai. Aproveitar. Agora vai. Eu não sei se está aqui. Chama na tela. 2023 ainda? Tá. 2023. A gente vê uma plaquinha ali, ó, dá um zoomzinho na placa, 70 por hora. E o que chama atenção... Você tem que dar rola. Isso, 70 por hora. Isso em junho de 23, né, Paulo? Isso, fecha aqui, ó. Fecha aqui pra gente. Não, nem vi que tava ali. Isso é no mouse. Fica aqui, ó. Não, peraí. Não vi que tava aqui. O Rodrigo é ruim de computador mesmo. Aí. Mas ó, uma coisa que chama atenção aqui, ó. Em novembro de 22, a gente puxando aqui pelo Google, clica ali, ó. Novembro de 22. Não tinha a placa de velocidade. Dá um zoom aí no poste. Já não tem a... não tinha. Não tinha a placa de velocidade. Então a gente tentou resgatar aqui desde quando é 70. Ó o ângulo que os carros param. Volta lá, 22. Volta 22. Olha, esse aí tá até o contrário do contrário ainda. Caramba, hein? Imagina você saindo de ré aqui numa via onde as pessoas estão trafegando a 70 por hora. E a faixa de esquerda, que é a faixa de ultrapassagem, né? Pelas definições aí técnicas do código, quando você tem mais de uma faixa de circulação no mesmo sentido, a faixa da esquerda é destinada à ultrapassagem. Então, teoricamente, ela fica livre para esses veículos realizarem essa... Então, assim, não cabe velocidade de 70 por hora. Isso vai totalmente contra todas as tendências nacionais e internacionais. Sim. Inclusive, né, Pedro, a gente tem aquela ação de advocacy. Como é que tá isso aí, falar nisso? Vou ler um parênteses aqui. Eu acho que agora está na questão de tentar... A PL ela foi apensada muitas outras PLs, então a gente está nesse esforço de tentar desapensar ela para ela que seja analisada de forma individual, porque a gente acredita que é um projeto de lei muito importante. E a gente já falou em episódios anteriores, a ideia é realmente passar uma adição ao Código de Trânsito Brasileiro para não permitir mais você ter uma via de 70 por hora dentro do perímetro urbano. Tentar reduzir isso para 50 por hora. Mas assim, a gente olhando para cá, para essa via, tem conflito entre carros, tem conflito dos carros com os pedestres que estão indo para a praia a pé. Inclusive não vejo uma faixa de pedestre, uma travessia elevada. E também tem conflito entre os carros e os ciclistas. A gente tem ali uma ciclovia, mas muitas vezes esses ciclistas também precisam atravessar a avenida, né? O que a gente tem de cara, quando a gente faz uma definição da velocidade regulamentada de uma via, a gente precisa levar em consideração, são 3 elementos principais. As características físicas, as características operacionais
e a percepção dos usuários com relação à sensação de velocidade. Isso tem uma técnica para isso, chamada 85 percentil, que é quando você monitora a velocidade praticada naquela via, porque você leva em consideração também a sensação das pessoas ao conduzir. Isso se aplica a vias que não têm a velocidade regulamentada. Então, o que você está querendo dizer é que às vezes na prática os próprios motoristas não circulam a 70 por hora. Isso. Às vezes esse levantamento vai mostrar que os caras já circulam ali a 50. Aí você mede que em até 85% dos casos as pessoas trafegam até essa velocidade. O que acontece? Essa é uma técnica. Então assim, eu tenho uma via nova, tá? E aí eu vou fazer a regulamentação de velocidade dessa via. Eu preciso definir, eu tenho já uma diretriz, que é isso que a gente está tentando mudar no PL do código. A diretriz fala o seguinte: para vias arteriais, por exemplo, essa aí tem uma característica de via arterial, porque ela interliga regiões da cidade, é uma via com fluxo de passagem, apesar de um adensamento, ter muita travessia de pedestre e tal, mas é uma via de passagem. Então ela, pelo código, se ela não tiver nenhuma placa, a velocidade dela é 60, tá? Pelo código de trânsito. Então você parte disso, tá? O que a gente está tentando mudar no PL é partir dos 50 e não dos 60. Sim. Basicamente é isso que a gente está propondo lá no PL. Mas eu parto desse princípio, mas eu preciso analisar as características físicas e operacionais. Então isso está definido numa resolução do Conselho Estadual do Conselho Nacional de Trânsito, em todos os manuais técnicos que a gente tem acesso, desde a década de bolinha lá que a gente se utiliza dessas técnicas. Então você tem que olhar a característica física operacional. Qual que é a característica operacional? É uma via de ligação, ela tem, aí você vê pela própria foto, incidência de veículos pesados, você tem uma característica de fluxo intenso. Então você analisa como as pessoas utilizam essa via. Você tem característica operacional de travessias esparsas, você tem quiosques distribuídos ao longo da orla, você tem uma série de elementos aí que definem essa característica operacional. Então você fala assim, opa, peraí, 60 por hora, que é a diretriz de velocidade, em condições normais de temperatura e pressão. Como eu tenho esse monte de elemento que vai contribuindo para afetar a característica operacional, então a gente precisa ir fazendo essas avaliações. Então essa é uma avaliação que é feita. A outra avaliação é característica física. Então ela tem curvas horizontais e verticais. O que é uma curva horizontal? É uma curva. Então ela não é uma pista sinuosa, né? Como ela vem na orla, então ela tem uma geometria mais retilínea. Ela tem curvas verticais. O que é uma curva vertical? É morro, né? E isso interfere, por exemplo, em visibilidade de travessia. Então ela também não tem, é uma via de orla, né? Uma via que ela acompanha ali o nível do mar. Então ela não tem essas características físicas, mas ela tem estacionamento liberado, em ângulo no canteiro central. Ela tem ali a ciclovia, né, que é uma infraestrutura ali que corre ao longo, ali, como o Pedro chamou a atenção. Então assim, no final das contas, nunca essa velocidade poderia ser 70, né, em condição nenhuma. Ainda mais porque neste caso a lógica da legislação foi invertida. Você parte de 60 para menos. Você tem até a possibilidade, e o Código de Trânsito te dá ao gestor essa autonomia de regulamentar velocidades acima daquela que é a velocidade diretriz. Mas não é o caso, porque as características físicas e operacionais não determinam isso. Tá? E aí, só para matar a questão do 85%, então você olha para tudo isso, faz uma avaliação, e aí é uma avaliação de interpretação mesmo dos engenheiros, e aí você mede o 85%. O que é isso? Não é exatamente 85% dos motoristas que passam ali, mas é uma regra estatística para isso, em que você captura a percepção de velocidade das pessoas, dos motoristas que passam por ali, sem a sinalização de velocidade regulamentada, para tentar identificar qual é a percepção do motorista. Porque a gente tem no nosso subconsciente a proteção, né? Então ninguém sai fazendo loucura. 85% percentil representa a massa da sociedade, que preza pelas suas condições de segurança. Tem os outros 15 percentil, que são as pessoas aleatórias, o cara excede mesmo, não adianta ter placa radar que ele vai exceder. Então você olha para isso e aí você junta todos esses elementos para poder fazer a definição de velocidade. Eu
Só falando dos limites CTB, o CTB prevê 70 por hora em áreas urbanas para vias expressas. Só que olhando para essa imagem aqui, essa via não tem características se enquadra de vias como expressas. uma via expressa. Porque uma via expressa não tem estacionamento, não tem pessoas atravessando. Não tem acesso ao Não lote tem de acesso. bombeiros, né? Essa é uma característica das rodovias expressas. E aí a gente, analisando, né, algumas estatísticas, e aí tudo vai para o campo da engenharia. A gente tem aqui uma estatística de que, deixa eu pegar aqui direitinho, o percentual de chance de sobrevivência quando você tem uma definição diferente de velocidade. Então, estou tentando achar aqui, mas quando você tem uma via regulamentada em 50 km por hora, a chance de sobrevivência a um atropelamento é de 15%. Então, a 50 km por hora, se você for atropelado, você tem 15% de chance de sobreviver. Se for a 30 por hora, essa chance aumenta para 80%. Então, olha só a diferença. Isso tem uma explicação, que eu estou pegando aqui na minha cola, de engenharia. O que acontece? Você tem um tempo. O que é a velocidade? A velocidade é a distância pelo tempo, certo? Então, são as duas componentes que resultam aí na velocidade. Você tem, falando em tempo, um tempo de percepção de alguma coisa, um tempo de reação, e o tempo de frenagem, né? Falando de velocidade versus frenagem. Então é assim, você está lá dirigindo a determinada velocidade. Aconteceu alguma coisa inesperada, o seu cérebro precisa identificar que você precisa reagir àquilo. Então, eu preciso frear. É isso que o cérebro fala. Entre você pensar isso e pisar no freio, já tem mais ali alguns milissegundos, milésimos de segundos, alguma fração ali de tempo que determina isso. E a hora que você pisa no freio, aí você tem toda a distância de frenagem que pode variar se o seu veículo tem ABS ou não tem ABS, e isso interfere também. Então, pegando aqui casos, que aqui é um caso médio, tá? Não está aqui separado por ABS e sem ABS. Quanto maior a velocidade, maior a distância que você demora para poder ter essas reações. Porque o seu tempo de reação é sempre o mesmo. Então, se você está devagar, você anda pouco. Se você está rápido, você anda muito. Essa é a lógica. Então, a 70 km por hora, o tempo total de parada, segundo esses estudos aqui, da Federal do Rio Grande do Sul, concorrente aí do Pedro, a gente leva 43,5 metros até parar. Então, estou a 70 por hora, estou super atento, aconteceu alguma coisa. Eu tenho aí 43 metros até eu conseguir parar o meu veículo. Isso a 70 km por hora. Então, o que aconteceu ali se essa travessia aconteceu a menos de 43 metros, da onde o veículo estava, a hora que ele percebeu que o ator estava atravessando, ele não teve condição de parar. Isso a engenharia já demonstra. Agora, e se fosse 50 por hora? Essa é a pergunta. Então, olha só, a 50 por hora, a distância total de parada cai de 43,5 km para 26,2 km, 26,2 km, metros. Ou seja, traduzindo ali de uma questão de ordem prática, se eu estou a 70 por hora, eu demoro quase 2 postes para conseguir parar o meu veículo. Se eu estou a 50 por hora, em menos de um poste de distância, eu consigo parar meu veículo. E essa é justamente a diferença entre aconteceu ou não um atropelamento, e no caso do Kaique, a gente está desejando aí que corra tudo bem para ele, mas a diferença entre a vida e a morte. Sim. E o absurdo para mim aqui também, vocês falaram da velocidade, claro que é um absurdo, mas a sinalização, né, Paulo? Você fez os resgates de datas anteriores e não tinha nem sinalização, pô. A sinalização é o mínimo, né, Paulo? Não tinha nem sinalização. É o mínimo. E realmente, a gente teve, que dia que a gente teve? Eu estive no Rio já uns tempos atrás, quando a gente foi fazer no Rio Ônibus. E me chamou muita atenção, porque dá gelo na barriga, o aplicativo, o táxi andando a 70 por hora, né? A gente circulou aí usando esses meios.
E tá tudo bem, ele estava dentro da velocidade, mas pra gente É tem rápido. é muito rápido. Eu é peguei muito rápido. muitos táxis também lá e transporte por aplicativo no Rio e de fato a velocidade ali é... E é isso, para eles tá tudo bem, né? Estão acostumados ali com essa... E assim, do ponto de vista do gestor público, e às vezes essa é uma atitude, colocar 70 por hora, ceder a pequenos grupos de pressão. Uhum. Porque a maior parte da população, se você colocar aí uns 50 por hora, e aí a gente vai lá no 85 percentil, para a população, 50 por hora é uma velocidade adequada. Tanto que você vê, às vezes, o aplicativo, o táxi, costurando no trânsito, porque as pessoas estão mais devagar do que a velocidade máxima regulamentada. Uhum. Bom, é isso então. Algo mais, Pedro, sobre esse assunto? Eu acho que é isso. Não? Isso, Esperar Paulo. os desdobramentos aí. Esperar os desdobramentos. Se tiver alguma atualização muito significante aí, a gente volta a falar sobre isso aqui também. Uhum. Beleza? Isso aí. Então, em breve estaremos na Semana Nacional de Trânsito, Paulo, voltando aqui os lembretes do observatório. Vamos voltar aqui, sair aqui dessa tela de... Tela tenebrosa. Aí. Sai daí. Aí você que está só escutando o nosso podcast, vai lá assistir, porque agora com imagem. Com imagens aqui numa tela aqui de apoio pra gente. A gente estava explorando um pouco aqui o local do sinistro ali. Bom, Semana Nacional de Trânsito está aí, batendo na porta já. Lembrete, nós estamos com todos os materiais, mais uma vez produzidos, estão bem bonitos. Tem vários materiais aí para vários tipos de aplicação. Estão disponíveis gratuitamente no site do Observatório, então acessem lá o nsv.org.br. Lá vocês preenchem rapidinho um formulário e podem baixar todos os materiais e usarem à vontade aí na sua empresa, prefeitura, com um grupo de amigos aí, familiares. Tá bom? Usem à vontade. Em breve teremos um novo webinar, né, Pedro? Um webinar em parceria com a Abraciclo. Já realizamos alguns webinars esse ano. E esse próximo é da Abraciclo, né, que é uma grande parceira, uma treinadora aqui do Observatório. Eu queria que o Pedro falasse um pouquinho, desse um geral aí do que vai ser esse webinar. Então, esse webinar vai acontecer no dia 22 de setembro, sexta-feira, da Semana Nacional de Trânsito. E nessa sexta também vai ser o Dia Mundial Sem Carro. Então, nessa sexta, às 10 da manhã do dia 22, vai ser o webinar Guia do Ciclista Seguro, em que a gente vai ter como convidado, como apresentador, o Alan Siksik. Ele é das Relações Institucionais da Abraciclo. E ele vai apresentar esse guia pra gente, para todos que forem participar. É um material da Abraciclo. É um material da Abraciclo. Eu acho que eu falei sobre ele uns 2 episódios atrás, que eu trouxe alguma dica que estava lá nesse guia. É um material muito legal, muito completo. Já é a segunda edição dele. Foi lançada mês passado e o Alan vai apresentar esse material lá pra gente. Legal. Então, hoje estamos aqui dia 6 de setembro. Hoje ainda abriremos as inscrições lá no site, mas faremos todas as divulgações aí também nas nossas redes sociais. Fiquem atentos aí. E também uma outra ação que nós estamos realizando aqui com o Parque Tecnológico, né, Paulo? Em parceria com o Parque Tecnológico e Yamaha. Para quem não sabe, o observatório está sediado aqui no Parque Tecnológico São José dos Campos. Temos, acho que, mais de 400 empresas aqui, Paulo, 350 empresas. Mais de 400. Mais de 400 já, né? Então a movimentação aqui é gigante, principalmente aqui no estacionamento. E nós faremos aqui uma ação em conjunto com o Parque, com a Yamaha. Queria que o Paulo falasse um pouquinho sobre essa ação, Paulo. Na verdade, a gente tem aí uma parceria que a gente está desenvolvendo para tratar, né? A gente sempre tenta buscar ações que tratem daquelas coisas que são mais urgentes. E a gente tem hoje o grupo de vítimas, o maior grupo de vítimas aí de trânsito e tal, enfim, são os motociclistas. Então é uma iniciativa que a gente vai procurar passar para os motociclistas, né? Principalmente esses que estão no nosso entorno aqui, os residentes do Parque Tecnológico. A gente tem bastante gente que anda de moto aqui, conceitos de segurança. E a ideia é que a gente faça uma aula teórica, né? Então a gente vai ter essa aula teórica na terça-feira da Semana Nacional de Trânsito e depois na quinta-feira uma aula prática, né? Aí experimentação de frenagem, slalom em cones, tudo isso para desenvolver e despertar técnicas, né? Eu já fiz algumas vezes cursos como esse e realmente para quem anda de moto é muito importante porque você recebe uma dica ali às vezes de uma pilotagem, um piloto profissional, que é uma coisa que passou despercebido para você a vida inteira. Eu lembro de uma que ficou muito... Eu fiz uma vez lá em Indaiatuba, na pista de provas da Honda, e uma coisa que me chamou muito a atenção, e eu uso até para andar de bicicleta, tal, isso é legal, você sempre olha
quando você está andando de moto, para onde você quer ir e não para onde você está. Então o giro de pescoço, o direcionamento do olhar, como a moto ela tem um sistema dinâmico de equilíbrio, né, é diferente do carro. O carro é estático, tem 4 patas, né? Ele fica paradinho ali, ele não tomba. A moto não, ela depende do equilíbrio dinâmico. E o seu corpo faz parte desse equilíbrio dinâmico. E o seu corpo é direcionado pelo desvio do seu olhar. E é coisa assim, depois que alguém te fala, você vê que é óbvio. Mas isso é uma coisa que me chamou bastante atenção. Então essa e outras dicas de segurança e de pilotagem segura, vocês verão aí no nosso curso de pilotagem segura, promovido pelo Observatório Parque Tecnológico, em parceria com a Honda. Yamaha. A Honda não, Yamaha. A Honda foi o que você fez, ó. Não, mas eu falei aqui de empresas, mas lembrando que o parque também é em várias instituições de ensino, então o público são os motociclistas, é um público sensível aí no trânsito, e os jovens, né? Principalmente os jovens aí, então esse público espera que a gente consiga impactar aí, né, Paulo, esse pessoal. Chegou no momento aqui da dica, curiosidade da semana, vai saber do Pedrão aí qual que é a dica da semana em mobilidade. Trazer mais uma dica de rodovia. Não tem como, né? A gente não, mas é bom porque estamos prestes estamos aí na porta de um feriadão, né? Prolongado, acho que vale a dica. Boa. Vale a dica. Dicas para o feriado. Então, hoje vindo para cá pro parque, eu e o Rodrigo, a gente percebeu alguns peregrinos já indo a pé para Aparecida. Foi até um assunto que a gente comentou semana passada. Aparecida é 12 de outubro. Os caras andam mais devagarzinho. Anda devagar, fala. E aí eu lembrei de uma estatística que fala que a maioria dos atropelamentos ou impactos entre carros e ciclistas são ou nas saídas, pistas de desaceleração, ou em pistas de aceleração, porque às vezes o condutor que está tão preocupado com os outros veículos que já estão na via, eles acabam não prestando tanta atenção em algum possível pedestre que está saindo do acostamento e ali atravessando nessa pista. Então minha dica é tentem focar mais a sua atenção em saídas e entradas de rodovia, que são ali os lugares mais graves de atropelamento e de conflito com ciclistas. E uma coisa interessante, quando você tem essas rodovias que recebem peregrinos, o que acontece? Eles circulam, percorrem grandes distâncias e com o esforço do próprio corpo. Então a fadiga, principalmente aqui na chegada ao santuário, né, eles estão muito fadigados. Então o que acontece? O peregrino ele chega meio que no automático, seja pedalando ou seja caminhando. E uma travessia, às vezes, né, o Pedro falou de acessos, às vezes você tem aquelas agulhas, né, então você está na rodovia, você tem uma agulha para estar numa marginal e tal, eles vêm caminhando devagar e eles estão meio que quase que num transe, por conta da questão religiosa, por conta do desgaste físico, e eles atravessam, e atravessam sem olhar, porque estão nesse momento quase que um transe, e devagar. Então, a percepção do motorista ela tem que ser redobrada, né? O cuidado com o motorista tem que ser redobrado. E você tem dois tipos de características quando você tem uma travessia. Crianças tendem a voltar. E idosos tendem a completar a travessia. Isso é uma orientação importante também. Então, quando você está circulando como motorista, né, e tem alguém que faz uma travessia inesperada, inadequada, provavelmente, se for uma criança e ela se assustar com o carro, a reação dela vai ser voltar. E se for um adulto, uma pessoa mais de idade, a tendência é ela concluir a travessia, né? E nos dois casos, isso gera uma indefinição, uma incerteza para onde vai. Sim. Então é um momento de alto risco. Tomem cuidado. E ainda mais, acho que imagino, quando chega próximo ali da Basílica, né? A pessoa ainda se emociona, junta a emoção com cansaço, enfim, pode piorar ainda mais ali essa travessia, né, Paulo? É isso. A desatenção aumenta, imagino eu. E a curiosidade? Nossa, a curiosidade, eu fiz um estudo aqui, porque essa semana a gente comemorou 66 anos de uma virada do avesso da Suécia, que é a nossa principal referência aí em segurança no trânsito. Eu até pensei que ia fazer uma abordagem aqui e polemizar. Vamos polemizar? A gente vai ter eleição aqui. Polemiza aí. Vamos polemizar. Direita e esquerda. Qual é o correto? Direita ou esquerda? Pra quê?
E por que eu estou falando isso? O que aconteceu na Suécia há 56 anos atrás, mais especificamente em 1967, daqui a pouco eu acho a data, 3 de setembro, né? Fez aniversário agora essa semana. A Suécia mudou o sentido de circulação do país inteiro. Então hoje a gente tem um mundo dividido entre mão inglesa e mão francesa. Então a gente tem aqui nas América do Sul, aqui a gente tem acho que só Guiana e mais um país que tem circulação pelo lado esquerdo. E da onde vem isso? Né? Isso vem de lá de trás, né? Diz aí os relatos históricos que você tinha os ingleses, né? Eles andavam, né? Enfim, os romanos, lá, a turma antiga lá, andavam com o escudo e com a espada do lado esquerdo. Então eles sempre mantinham o lado direito para cruzar com as pessoas livre, porque a hora que se der alguma zica ele tira a espada e ele guerreia com a mão direita. Lá vem os romanos de volta. Lá vem os romanos de volta, exatamente. E diz a lenda que Napoleão era canhoto. Então Napoleão inverteu essa lógica porque ele guerreava com a mão esquerda. Então isso, e aí as estradas, né, as carroças passaram a ser construídas com essa lógica. E aí virou uma confusão. Então em determinado momento alguns países foram adotando e modificando essa cultura. Então, em geral, os países de colonização inglesa têm a circulação pelo lado esquerdo e os países de colonização francesa pelo lado direito. O Brasil, por incrível que pareça, tinha os dois, até 1928, quando teve um decreto presidencial que determinou a circulação pelo lado direito. Isso em 1922, que data que eu falei? 28. O que aconteceu na Suécia? A Suécia nunca foi fabricante de veículos. Ela sempre importou veículos. Ela nunca teve agora tem e tal, mas na época não tinha importava muito veículo, né? E eles importavam da Finlândia e da Noruega, que tinham o volante do lado esquerdo, ou seja, a circulação é do lado direito. Então a Suécia circulava pelo lado esquerdo, pela mão inglesa, mas tinha um monte de carro com um volante igual ao nosso. E aí os engenheiros de segurança lá falaram, olha, um dos problemas nossos de acidentalidade, sinistro de trânsito, é que o volante está do lado errado. Ou a gente muda a circulação ou a gente muda os carros. Como mudar os carros depende da população, não depende de uma ação governamental, decidiram fazer uma mudança de sentido de circulação no país inteiro, de uma vez só, todo mundo no mesmo dia, que foi conhecido como Dia H lá na Suécia. E foi um projeto que eles demoraram 4 anos trabalhando em cima desse projeto, porque imagina, as cidades precisavam inverter a sua sinalização naquela semana, porque o dia D, às 5 horas da manhã, ia se iniciar na Suécia a circulação pelo lado direito, né, que é a mão que a gente conhece. Imagina fazer isso em São Paulo. Imagina, vamos resolver tranquilo, mudar, né? soltar um decreto presidencial e mudando agora. Só para ver a bagunça. E a gente pode até usar depois na divulgação, a foto do dia da mudança na Suécia. Você acha que o sueco ele é educado, mas também foi confuso o negócio. Foi uma confusão desgraçada, né? Porque imagina, você tem uma ação de engenharia muito forte, mas uma ação de comunicação mais forte ainda, que não consegue chegar a 100% das pessoas, né? Sim. Então realmente foi uma confusão, né? Então foi o dia, é conhecido como o dia que a Suécia virou do avesso, mas foi o dia que a Suécia implementou a mão francesa, né, há 56 anos atrás. Então essa é a curiosidade. Bom. Hoje a gente não tem mais no Brasil a mão inglesa por definição. A gente tem alguns casos que a gente regulamenta a circulação em mão inglesa, né, no sentido contrário. São Paulo tem algumas situações, talvez Curitiba Tem algumas. São José tinha uma que eu acho que não tem mais. Mas é isso, então a curiosidade é que a Suécia, há 56 anos atrás, virou do avesso. Virou do avesso. Muito bom. Bom, encerramos aqui. Tem algo a mais aí, Paulo? Acho que não. Os preparativos continuam aí, acompanhem o Observatório, a gente cada vez mais está oferecendo mais conteúdos para as pessoas e é importante também que a gente receba feedbacks desses conteúdos. Né? Então, importantíssimo. Convidar todos vocês aí que estão nos escutando, que estão nos assistindo, façam interações lá com as nossas postagens, inclusive para sugerir temas aqui para o nosso podcast.
Então, acho que o recadinho final aí é para que as pessoas participem mais e usem mais o observatório aqui para essas discussões sobre trânsito seguro. Beleza. Então é isso. Esse foi mais um episódio do Observa Aí, 21º episódio. Espero que você que esteja nos ouvindo e assistindo tenha gostado. Gostaria de agradecer a toda a nossa rede, aos mantenedores sociais do Observatório, a Braciclo, Anfávia, CNT, SESC, Senat, ITL, GoPlus, a Gringo, iFood, Ipiranga, Mobilidade Estadão, Raizen, Uber, Veloy e Vibra, aos mais de 450 observadores certificados, em breve passaremos dos 500, a todas as prefeituras, entidades e municípios do Laço Amarelo, as prefeituras que aderiram ao Educa e a todas as instituições que mantêm cooperações técnicas aqui com o Observatório. Valeu, gente, até o próximo episódio. Falou, pessoal, valeu! Valeu, galera, até a próxima.